Bom dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, nosso podcast diário meditando na Bíblia. Que Deus abençoe você nesta semana, suas atividades, seu trabalho se você já está trabalhando, suas férias se você ainda está descansando. Que Deus guie os seus passos, te dê luz, sabedoria, graça renovada a cada dia, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar na Bíblia, em uma parábola de Jesus chamada a parábola da construção da torre. E esta parábola ela fala sobre vários aspectos muito importantes. Fala sobre administração, sobre organização, sobre planejamento, mas também fala sobre o que é necessário para termos uma vida com Deus. Vamos falar sobre isso hoje, vai ser muito especial esse texto. Vamos ler Lucas 14, do 25 em diante, diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, ou até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E agora vem a parábola. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir a obra? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só, e agora o versículo 31 ele ainda diz: Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, se algum de vocês não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha só, queridos, Jesus traz duas parábolas em paralelo, né? Ele fala de um homem que está planejando construir uma torre, uma casa, uma obra, e um rei que está indo para a guerra. No caso do homem, ele diz: olha, para você construir, você tem que primeiro calcular quanto vai custar, quantos tijolos precisa, quanto de argamassa, quanto de mão de obra, material, pintura, quanto vai custar para fazer essa torre, quanto custa o telhado. Então, depois de calcular tudo, você vê se tem recursos. E aí você começa a obra. Se você não tem recursos, como é que você vai terminar ela? Da mesma forma, o rei que vai para a guerra, ele não vai ir para uma batalha com dúvida se pode vencer. Ele só vai ir para a guerra se ele tem certeza que a quantidade de soldados que ele está levando é suficiente para vencer o seu inimigo. Veja, nos dois casos, Jesus está falando sobre planejar, sobre organizar a vida, sobre antever as coisas. E essa é uma capacidade maravilhosa que Deus dá para os seres humanos: planejamento. Analisar e tomar decisões baseado em fatos, né? O rei, quando vai para a guerra, precisa saber: eu estou disposto a levar mais soldados, eu tenho mais soldados disponíveis. Ele tem que saber o custo desta guerra. Também o homem, quando vai construir uma torre, ele tem que saber o custo, quanto de dinheiro ele está disposto a abrir mão para ter aquela torre, ou se ele tem esse recurso. Então é importante nós planejarmos a nossa vida, é importante nós organizarmos a nossa vida. A matemática faz parte da vida. Porém, o significado desta parábola, ela é muito mais profundo, porque Jesus está falando sobre o custo da salvação, o custo de ser um discípulo de Jesus. Ele diz: olha, vocês querem ser meus discípulos, vocês querem ser cristãos, mas vocês já analisaram o preço disso? Vocês já analisaram o custo?
custa tudo. Ser discípulo meu custa a tua própria vida. Você tem que estar disposto a tomar uma cruz e a morrer para si mesmo. Ou seja, para ser meu discípulo, você tem que estar disposto a renunciar tudo. E então você será meu discípulo. Do contrário, você não é meu discípulo. Gente, aqui nós estamos falando de um ponto crucial do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é mais uma coisa que nós podemos somar na nossa vida. Não é assim, eu sou isso, aquilo e também sou discípulo de Jesus. Não. Para ser discípulo de Jesus, você tem que deixar todo o resto e se tornar primeiro discípulo de Jesus. Você tem que destruir tudo que é da sua natureza humana, para que então você possa viver a natureza de Deus e sobre ela construir a sua vida. Não é uma adaptação. O Evangelho não é uma reforma, ele é uma nova construção. Esse é o problema hoje em muitos meios cristãos. Não se prega mais a renúncia. Não se prega mais o preço do Evangelho. Anuncia-se as pessoas como se, você quer Jesus? Receba Jesus aí, ele tá aí, é de graça. Sim, a salvação é de graça. Ela é de graça no sentido de que Jesus já fez toda a obra, mas ela tem um preço de renúncia. Para receber essa salvação que é de graça, eu preciso abandonar o pecado, preciso abandonar o meu jeito natural de ser e eu preciso receber então o novo modo de vida que Deus me dá. É interessante, eu estava lendo e ouvindo esses dias até uma pregação do nosso amigo pastor Luciano Subirá, e ele trouxe algo bem interessante, que hoje em dia pouco se fala sobre receber Jesus como seu Senhor. Todos querem Jesus como Salvador, mas a Bíblia diz que a salvação está em receber Jesus como Senhor. E Senhor significa, gente, dono. Um senhor é um amo, é como se eu me tornasse escravo. Eu já não tenho mais a minha vontade como centro. Jesus não é um gênio da lâmpada que eu raspo a lâmpada e ele me dá o que eu quero. Não é sobre fazer a minha vontade, não é sobre Deus cumprir os meus propósitos, é sobre eu me encaixar em um plano maior que é o plano de Deus, é sobre eu renunciar tudo e eu receber então a vida que vem de Deus, porque eu estava perdido, eu na minha natureza, no meu jeito, nos meus sonhos, eu estava andando para o inferno. E sou merecedor do inferno porque eu sou pecador, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, estendeu a sua mão. E quando eu pego nessa mão, eu sou retirado desse lugar de desgraça. E agora então eu tenho que viver uma nova vida. Esse é o preço do Evangelho. É disso que Jesus está falando. Calculem. Vejam se vocês estão dispostos a isso. Porque você vai ter que abandonar o pecado. O pecado é um custo muito alto. Você gosta mais do pecado do que da vida com Deus? Então não seja discípulo de Jesus. Não precisa. Viva, aproveite essa vida. Viva os seus deleites do pecado. Viva, aproveite. Mas depois não conte com a eternidade. Não conte com a presença de Deus. Não busque a misericórdia de Deus. Se você decidiu viver no pecado, viva no pecado. Aproveite dessa vida, dessa terra. Desfrute tudo que der nesse mundo. Porque depois você não vai ter eternidade. Você vai passar a eternidade bem longe de Deus, se você fizer isso. Mas é óbvio que esse não é o convite de Deus. O convite de Deus é: tome a sua cruz e venha após mim. Siga-me. Jesus está nos convidando. Mas ele não diz que o caminho é largo, ele diz que o caminho é estreito. Não é fácil ser cristão. Exige abandonar muita coisa da nossa natureza, do nosso deleite natural, do nosso prazer da carne, para vivermos algo que agrada a Deus. Uma nova vida. Esse é o preço. Você quer construir a torre? Você quer receber a vida eterna? Você quer andar com Deus? Tem um preço. O preço é sacrificar a sua natureza humana. Amém? É sobre isso essa parábola. Claro que ela também nos incentiva a administrar, a organizar a vida. Sim, mas esse não é o foco dela. O foco dela é o preço da nossa salvação. O preço da vida com Deus. Você está disposto a pagar? Então você vai ter uma ótima construção na sua vida. Querido Deus e Pai, nós pedimos hoje, Senhor,
nos dá um coração disposto a renunciar a tudo que não te agrada. Nos dá um coração disposto a se tornar teu discípulo, teu seguidor, Jesus, porque tu, Senhor, tu abandonou o céu para vir à terra e nos salvar. Nós também queremos abandonar tudo que te desagrada, tudo deste mundo que vai contra a tua vontade. Queremos nos tornar teus discípulos. Sim, Senhor, estamos dispostos a tomar nossa cruz e carregá-la. Esse é o preço, vamos pagar esse preço. Vamos andar numa vida de retidão, numa vida de sacrifício, numa vida, Senhor, deixando para trás o velho jeito. Não queremos mais, Senhor, nós não queremos as coisas desse mundo. Nós queremos as coisas do mundo que está por vir. É isso que nós queremos, Senhor. E nós recebemos isso de Ti. Quero pedir hoje também, Senhor, que o Senhor renove a igreja no Brasil. No Brasil e no mundo, Senhor, mas eu oro especialmente pela minha nação, onde tantas pessoas estão adulterando o Evangelho e pregando apenas uma parte dele, não estão anunciando mais essa mensagem, Senhor. Eu peço que o Senhor reavive no nosso meio o anúncio do Evangelho genuíno, que os pastores, os pregadores, os evangelistas falem também sobre o que é necessário abandonar, falem sobre o pecado e venham, Senhor, a ensinar o povo de Deus a viver uma vida santa, para que esse povo possa ser salvo. Eu peço, Senhor, reaviva a santidade no meio do teu povo, reaviva as tuas obras, traz um avivamento verdadeiro entre nós, uma vida de santidade, uma vida digna que te agrada. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Teu Espírito é Espírito Santo, porque ele santifica o homem. Vivifica em nós, Senhor, os teus sonhos. Não queremos mais uma igreja que fala de Deus, mas que vive os sonhos desta terra. Nós queremos sonhos do céu, nós queremos planos do alto. Aqueles planos que vêm do céu descendo para nós. É isso que nós queremos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que tal compartilhar esse devocional lá no seu grupo da igreja, dos seus conhecidos, dos seus amigos? Que tal enviar para as pessoas um convite para entrar no nosso grupo? Que tal nos acompanhar no Spotify? Você é meu convidado, temos lá o canal Devocional de Fé. Que a palavra de Deus continue transformando a sua vida cada dia, em nome de Jesus.